Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Letícia, sejam bem-vindos ao canal Letícia Artes. O vídeo de hoje foi um desafio para mim. Eu sempre quis colocar molduras de teto na minha casa, porque aqui a casa é um pouquinho fora de esquadro, tem alguns defeitos no teto que ficam bem aparentes. Essas molduras, né, que normalmente são encontradas de gesso, elas disfarçam bastante. Eu tenho um cômodo aqui na minha casa que é feita com de gesso e disfarçou muito. E já há algum tempinho eu estava à procura dessas molduras, né, que o pessoal também chama de sanca, mas acho que sanca é uma coisa e moldura é o que eu vou usar aqui, tá, gente? E como surgiu essa parceria maravilhosa com a Isomil, então, gente, na hora eu pensei em me desafiar e colocar essa ideia em prática e provar para vocês que qualquer pessoa consegue fazer, né? Quem tem um pouquinho de habilidade manual, é claro, gente. Deu um pouquinho de trabalho, mas no final ficou maravilhoso, então você pode ter certeza que não é impossível de fazer, né? Que você vai conseguir sim colocar a sua moldura no teto super linda e o melhor, que é de isopor, gente, um material super leve. Então, se você quer saber todos os detalhes, como que eu coloquei, o que que eu tive que fazer para colocar essa moldura no teto, me acompanhe. Bom, pessoal, essas daqui são as molduras que eu recebi da Isomil, tá? Eu vou deixar o link dele aí embaixo no box de informações, caso você queira ter mais informações, tá bom, gente? Bom, a medida dessa moldura é 1 metro por 11 centímetros, tá? E na minha sala eu usei 16 metros. A minha sala ela mede 5,20 por 2,60. Então não é uma medida exata, mas foi mais ou menos isso que eu usei. O ideal é que você compre sobrando para fazer os cantinhos, que é onde a gente vai fazer os recortes que eu vou mostrar agora. Aqui no canto, a primeira coisa que você vai ter que fazer é colocar a moldura bem certinha aqui, encostadinha na posição que você encaixar ela. Você vai riscar tanto em cima como embaixo com um lápis ou uma caneta para a gente poder fazer a marcação do corte. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Encosto essa moldura lá no cantinho da parede e acompanho o risco que eu fiz em cima, para ela ficar bem nivelada. Faço um risco com lápis em cima e embaixo também. Agora eu retiro a moldura e a gente vai marcar pelo esse centro, esse X que ficou aqui. Eu só tô fazendo esse risquinho para vocês terem uma noção do que eu tô falando, que é onde vai ser marcado o corte da nossa moldura. Eu pego novamente a minha moldura, coloco ela bem certinha ali no desenho. Agora eu não posso me perder, tá, gente? Eu vou ter que marcar aqui o lado esquerdo e o lado direito da moldura que eu vou marcar. Marco aqui no centro um risquinho e lá embaixo onde ela fez o X também. Agora eu vou com a régua fazer uma marcação, um risquinho, acompanhando aqui uma ponta até a outra. Depois disso, pra gente fazer um corte ficar bem bonitinho, eu vou usar aqui a medida da altura dessa moldura. E a partir do risco que eu fiz pro lado de dentro, eu vou começar a marcar essa altura. Então, ali ficou com mais ou menos 2 centímetros. E eu começo a marcar acompanhando esse risco pro lado de dentro. Ali que a gente vai fazer o corte. Esse corte não pode ser feito reto, ele tem que ser feito inclinado, como vocês estão vendo aqui. Então, eu vou cortando com a mão bem deitada, pra gente poder ter um encaixe bem bacana. E vou retirando esse excesso que ficou aqui até deixar ela bem perfeitinha. Pra fazer isso, gente, não dar errado, você tem que sempre tá levando a sanca
sempre tá levando a moldura lá no teto e medindo as duas partes para ver se vai dar certo. Se não fizer, vai ficar assim, como vocês estão vendo aqui, ó. Elas não vão se encaixar. Então, precisa fazer o corte dessa forma. Existe no mercado alguns gabaritos para poder fazer esse corte, mas como eu fiz uma vez aqui em casa, então eu não quis gastar com esse gabarito e eu preferi fazer assim. Depois das duas partes cortadas, a gente vai começar a passar a cola. Eu vou usar essa cola aqui, que é uma cola da Isomil também, ela é própria para colar o isopor no teto. E se você não tiver essa colinha, você pode usar também, gente, o silicone, tá? Dá uma pesquisada. Bom, eu passei nas duas laterais, aonde vai encostar no teto. E depois eu só coloquei lá, acompanhando primeiro o risco que eu fiz no canto, tá? Dali, eu comecei a dar umas pressionadas bem de leve, com cuidado para não entortar o isopor. Uma coisa que eu vou falar para vocês, existe uma massa, que é uma massa também da Isomil, chamada Isobase, que ela é bem parecida com a massa corrida, que se você quiser passar antes de colocar aqui, você pode passar em todo esse isopor e vai ficar com aspecto de gesso, tá, gente? Mas aí eu não quis ter tanto trabalho, acabei fazendo assim mesmo, mostrar pra vocês que dá certo também, sem passar essa massinha aqui. Agora eu vou colocar o outro lado do canto e vocês podem perceber aqui, reparar que ela ficou bem certinha. Não são todas que vão ficar assim, mas se ficar torto ou faltar um pedacinho ali, você completa com essa mesma massinha e passa o dedinho ali pra ficar bem lisinho, tá? Em algumas partes aqui da minha parede, como tava muito torto, o isopor não quis ficar e eu tive que botar uns preguinhos até secar a cola, tá, gente? Depois é só fazer o acabamento com a própria cola e passando o dedo para preencher esses buraquinhos aqui, fica bem lisinho, fica bem bacana. Depois de seco, eu pintei com a tinta de parede mesmo, que eu já ia pintar aqui a sala. Passei 2 demãos de tinta. Primeiro esperei a primeira secar, depois vim com a segunda e eu gostei bastante do resultado. Vocês podem ver aqui depois de seca que ficou bem legal. Eu vou aproximar a câmera para vocês verem. Quando eu aproximo, você consegue ver ali onde tá as emendas. Se isso incomodar você, é só passar a massa corrida, dar uma lixada e depois pintar, tá, gente? Pra mim, não me incomoda. Eu acho que tá bem legal. Eu fiquei até surpresa com o resultado. E aqui na minha sala eu tenho essa coluna que eu não gosto e não tem como a gente retirar. Eu teria que fazer aqui um detalhe pro lado de fora, com aquelas quinas, mas ia me dar muito trabalho, eu preferi somente recortar uma pontinha ali da moldura e colocar, como vocês estão vendo aqui que eu fiz, tá? Eu fiz uma emendazinha só com a pontinha mesmo, eu gostei, não está me incomodando. E assim, eu também não saberia fazer esse corte tão perfeitinho, acho que ia me dar muito trabalho. Os cantos foram um pouquinho trabalhosos, mas ficou bem legal também. E é isso aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você fizer aí também, se inspirar, coloca na sua rede social com a hashtag LeticiaArtes para eu encontrar a sua foto e comentar lá embaixo, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e beijo, beijo.